Olá, muito boa tarde. Ler e compreender os textos bíblicos a partir de um enquadramento geográfico, cultural e literário. É essa a proposta que lhe fazemos nos próximos minutos, onde analisamos as leituras da Bíblia que se escutam nas Eucaristias do próximo domingo, dia em que a liturgia católica celebra a solenidade da Santíssima Trindade. São para isso nossos convidados a irmã Luísa Almendra, professora da Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Frei José Nunes, começava por lhe perguntar sobre o significado desta solenidade que se celebra no domingo. Estamos diante de um mistério e temos poucos mais passos a dar diante dele? Sim, eu acho que sim, é mesmo um mistério. Aliás, é engraçado que até aqui há uns anos, e se calhar em alguns lugares do mundo, a disciplina, a unidade curricular que se dá nas faculdades de Teologia ou nos seminários, referida à Santíssima Trindade, costumava-se chamar justamente o mistério de Deus unitrino, ou então o mistério de Deus. Foi assim que eu recebi na Universidade Católica. Portanto, é um mistério, sempre em primeiro lugar. É um dogma que é um mistério. Que Deus, nós, portanto, acreditamos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, não é? É uma maneira de nós dizer, é uma maneira humana de nós dizermos o que acreditamos acerca de Deus. É claro que Deus também se revela a nós através da Sagrada Escritura, através de acontecimentos da história. Na Bíblia, não é que, isso até é mais assunto da irmã, mas não é que haja muitas afirmações trinitárias, Pai, Filho e Espírito Santo, mas há algumas. Mas é sobretudo a partir da nossa experiência que nós acreditando num único Deus que criou tudo, e portanto não há vários deuses, nós não somos politeístas, é só um Deus que tudo criou, mas esse Deus, para nós, é um Pai, um Filho, que é um irmão nosso, porque nós somos filhos de Deus, e é uma força de vida que é o Espírito Santo. Portanto, é um pouco a partir da nossa experiência humana que nós transportamos, atribuímos para Deus certas características. Então, nós, na nossa experiência humana, nós fazemos a experiência do pai e da mãe, que são aqueles que nos dão a vida, que nos amam, que nos educam, que nos acompanham. Ora, então, nós sentimos que Deus é assim. Para nós é um pai e uma mãe. Nós, na formulação, só dizemos Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas já o Papa João Paulo I lembrou que Deus era mãe. Isso até já está nos profetas do Antigo Testamento, não é? O Deus para nós é como uma mãe. Então, Deus é Pai e Mãe porquê? Porque Ele é que nos deu a vida vem dEle. E Ele também nos ama. Quer dizer, a partir da nossa experiência dos pais e das mães, aqui na Terra, nós dizemos que sentimos, acreditamos, experimentamos que Deus também é assim para nós. Portanto, é um pai e uma mãe. Mas nós na vida também sentimos que é bom ter coragem, alegria, gosto de viver. Precisamos de uma força interior para isso, uma alma para isso. Então dizemos que Deus também é um espírito. Esse Deus que vive dentro de nós, justamente para nos dar essa coragem, essa alegria. Depois também sentimos que na vida é importante ter amigos, ter companheiros de jornada, gente que nos dá a mão, gente que nos orienta um bocado na vida, com quem a gente desabafa, com quem a gente faz a caminhada. Então precisamos de um irmão, é Jesus, é o Filho de Deus. Então, a partir dessa experiência humana, nós dizemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, é o princípio de tudo, é o princípio da vida, é o nosso amor, é a nossa vida. Mas entendemos-lo como Pai, Filho e Espírito Santo. Chegamos a essa formulação por uma experiência religiosa que dizia, pessoal, não é? E também por uma construção ao longo da história, ao longo da tradição. Exatamente, quer dizer, e também pela afirmação bíblica, quer dizer, porque a afirmação bíblica também existe, não é? Não são muitas as formulações trinitárias que aparecem na Bíblia, não é? A irmã poderá falar mais disso se quiser, mas eu lembro que as pessoas diziam isso. Há poucas formulações trinitárias. Mas, portanto, há isso, há a nossa experiência humana que nos leva também a fazer essa confissão, e há realmente essa evolução ao longo da história, não é? Quer dizer... Irmã, quais são então essas formulações trinitárias, frases na Bíblia em que aparecem referido as três pessoas? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que entender que há uma procura de perceber quem é este Deus em quem acreditamos. E que por detrás desta formulação está esta procura que, como o Frei José Nunes começou por dizer, se diz mesmo o mistério da Santíssima Trindade. Há sempre algo que nós não conseguiríamos explicar exatamente, ou quando encontramos ou vislumbramos
encontramos algumas razões ou alguma compreensão, entrevemos logo que ainda há muito a compreender. E eu penso que é esse o testemunho, o grande testemunho bíblico, que as coisas em termos de revelação não é só pela quantidade de vezes que aparece que tem importância, porque nós temos textos que até só temos testemunhos de alguns acontecimentos que são únicos e não se repetem mais e são centrais. Portanto, não é a repetição que dá valor. Também às vezes é, mas nem sempre. Portanto, eu ia dizer que os textos deste domingo são muito incisivos sobre isto. Nós vamos encontrar um texto onde aparece a formulação explícita, mas temos dois textos. Temos o Evangelho, onde não temos ainda a formulação totalmente explícita, mas que nos mostra exatamente, é o próprio Jesus que nos fala de quem é Deus, porque esse é que é o grande mistério que nós queremos perceber e que queremos acreditar e em que nos envolvemos, que é quem é Deus. E Jesus, numa conversa com este Nicodemos, este fariseu, que vai até de noite falar com ele, não quer grandes compromissos, é assim um pouco às escondidas, mas no fundo está nesta atitude de procura. Vejamos então esse texto, específico, o texto do Evangelho, São João no capítulo 3. E o que é que Jesus diz a Nicodemos? Ele descreve-lhe quem é Deus, não é? No seu mistério, sem dúvida, mas diz-lhe, Deus amou tanto o mundo. Este é o núcleo do mistério da Santíssima Trindade, é o amor que Deus tem ao mundo. Deus amou tanto o mundo, tanto, que lhe entregou o seu Filho unigênito. E é esta dádiva de Deus, este dom de Deus, que é amor e que é dom para o mundo, que é aqui que se enraiza este mistério da Santíssima Trindade. A parte de Deus, não fomos nós que escolhemos um Deus assim, ou que definimos o mistério da Santíssima Trindade, não é uma construção nossa humana, ou simplesmente nossa humana, não é? Ela parte da compreensão que nós vamos tendo também de Deus, mas também como Deus se revelou. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todos acreditem, para que o mundo acredite. Isto é, para que o mundo, olhando para Cristo, olhe para valores, olhe para sentidos de vida que sejam de esperança, que sejam de construção, que sejam de realização e não de destruição. Diz, não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é, através de Cristo, não é? Temos agora este Deus que é, através de Cristo, ama de tal modo o mundo que entrega este Filho para que o mundo viva em pleno. E depois diz, não enviou o Filho para condenar o mundo, e agora temos aqui as imagens que circulavam já no judaísmo, esta ligação a um Deus de condenação, isto é, se não se cumpre os mandamentos, corre-se risco de ser condenado, e nós ainda funcionamos um bocadinho, não somos judeus, mas funcionamos muito com um Deus do Primeiro Testamento, ou do Antigo Testamento, um bocadinho que lida connosco em termos mais de condenação do que de salvação. E este texto é muito bonito do Evangelho, que sem ter a tal formulação trinitária, insiste muito num Deus que quer salvar o mundo, é essencialmente um Deus de salvação. E este é o núcleo central da Santíssima Trindade. Um Deus, é assim que Jesus, e é interessante que João põe isto na boca de Jesus. É Jesus que explica Deus e diz que Deus é assim. Não é condenação, é salvação. E é pela recusa de Jesus é que nós nos podemos condenar, isto é, nos podemos destruir. Frei José Nunes, este mistério de amor, como aqui é explicado, e sobretudo testemunhado pela própria história de Jesus Cristo, acaba por ser a fórmula melhor para explicar o mistério da Santíssima Trindade? Isso, claro, porque Deus é amor. São João diz isso muitas vezes no Evangelho, nas suas cartas. Deus é amor. Quem está no amor permanece em Deus e Deus nele. Quem ama, Deus está nele. Quem não ama, não está em Deus. Quem diz que é filho de Deus, mas não ama, é mentiroso. Quer dizer, Deus é amor. E, portanto, todas as afirmações e todas as experiências que nos reportam ao amor de Deus para connosco estão no eixo do mistério de Deus, portanto, da Santíssima Trindade. Ora, quando aqui no texto se diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, é mesmo por amor, é porque nos ama.
Deus quis vir viver connosco. Nesse aspecto, o cristianismo, como sabemos, é a única religião que postula o dogma da encarnação, não é? A crença na encarnação. Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, que está no cimo dos céus, não está assim tão distante. Fez-se homem, veio viver connosco, veio participar da nossa vida, encarnou. Nasceu de uma mulher, a Virgem Maria. Então cá está, Deus enviou o seu Filho ao mundo para viver connosco. Isso é a maior prova de amor que Deus nos tem. Ele quer estar connosco. E quer estar connosco, como dizia a irmã e dizia o texto, para nos salvar. Quer dizer, não é para nos condenar, não é para nos estar constantemente a repreender ou a dizer que estamos fora dos eixos, que vivemos fora... É para nos salvar. E por isso Jesus veio viver connosco, ama-nos, é o seu amor infinito, quer que a gente seja feliz, então diz-nos, amem-se também uns aos outros, perdoem-se uns aos outros. E quando a gente está mal e está tristonho, Jesus curava e dava alegria. E quando havia alguém que estava coxo, Jesus punha-o a andar. Quer dizer, é para salvar, não é para outra coisa. E como dizia o texto, e também a irmã lembrava, realmente, Deus não nos condena, Deus só salva. Quem se condena somos nós. Nós é que nos autocondenamos, na medida em que nos afastamos realmente dos valores de Deus. Na medida em que a gente se afasta de Jesus, isto é, quem não acredita, como diz o texto, nele, isto é, quem não acredita no amor, quem não acredita no perdão, na reconciliação, na festa, na alegria, quem não acredita na solidariedade, na justiça, quem não acredita nessas coisas, condena-se. Autodestrói-se. E é o que nós vemos no mundo, nas pessoas individualmente e nas comunidades. Quando nós não ligamos ao amor e à paz, passamos a andar na guerra, destruímos-nos, claro. Quando nós não somos solidários, passamos a viver na injustiça e na tensão social. Condenamos-nos, estragamos a vida, estragamos o mundo. Os valores do Evangelho, aquilo que Deus nos propõe, é realmente a salvação. Isso é uma escala de proximidade e também das relações entre os povos, relações internacionais? Sem dúvida, sem dúvida. A lógica é sempre a mesma? A lógica é sempre a mesma. Quer dizer, o amor, a relação solidária, a relação de justiça, é muito importante. E há textos magníficos da Igreja. Eu estava agora só, não queria estar a demorar muito tempo nisso, mas, por exemplo, há um texto magnífico da Evangelii Nunciandi, em que se dizem coisas muito importantes. Se fala a Igreja tem que escutar as vozes de milhões de filhos que vivem no analfabetismo, nas doenças crónicas e endémicas, na miséria, na pobreza, e também que sofrem dos intercâmbios comerciais, dos neocolonialismos comerciais e económicos, que muitas vezes são mais perniciosos ainda e graves que os políticos, que os colonialismos políticos. Portanto, isto é mesmo para ser vivido em termos impessoais, interpessoais e a nível planetário. E temos que avançar, irmã, nesta análise que fazemos aos textos. Vamos então ao texto da primeira leitura, que se escuta, a primeira a ser escutada nas Eucaristias deste domingo, do livro do Êxodo. Também um Deus compassivo que se afirma nesse texto. A primeira leitura é um eco do Evangelho, em que no Evangelho Jesus fala-nos de quem é Deus, deste Deus que amou o mundo, e na primeira leitura nós temos a experiência feita, uma experiência humana, feita na pessoa de Moisés, deste Deus mesmo Salvador, e deste Deus que é perdão, que é compaixão, e que vem mesmo para salvar. Ele já faz esta experiência de Deus como Salvador, que depois nós, como cristãos, faremos na pessoa de Jesus Cristo. E é muito interessante, eu sublinhava só aqui algumas palavras do texto, porque o texto se situa, isto faz parte das tradições sobre a aliança do Sinai. Nós houve a tentativa, portanto, houve já a aliança, o povo foi infiel, Moisés demorou-se muito tempo lá no monte, construiu o bezerro de ouro, entretanto, Deus perdoa, Moisés tenta obter o perdão para o povo e sobe de novo. E o texto diz, Moisés levantou-se muito cedo e subiu ao monte Sinai, de novo com as pedras, levando nas mãos as tábuas de pedra para refazer esta aliança com Deus. E diz que o Senhor desceu. Portanto, Moisés sobe e Deus desce, não é? Mas desceu na nuvem. Há algo que sempre
que entre o céu e a terra, esta nuvem que aparece muito no contexto veterotestamentário, não fica totalmente, Moisés não vê Deus face a face, não é? Há uma nuvem que, de certa maneira, é um mistério que vai perdurando. Oculta a Deus. Mas não há dúvida que há aqui um movimento, este texto da primeira leitura, mostra este movimento de encontro, que eu acho que também é bonito neste domingo da Santíssima Trindade. Há um mistério, mas o mistério não é só para nós ficarmos assim extasiados, ele deve ser provocador deste subir até Deus, de ir até Deus, porque Deus vem até nós. E Jesus Cristo é isto mesmo, já não é a nuvem, já é o rosto de Deus, já é o Filho de Deus, mas este texto prepara, de certa maneira, ou antecipa a vinda de Jesus neste encontro entre Deus e a humanidade, e que fica muito bonito. Estas duas imagens mostra como a fé e o mistério da Santíssima Trindade é movimento, não são dogmas estáticos, afirmações estáticas, é movimento de encontro, é movimento de diálogo, é movimento de procura. Eu gostaria muito que se entendesse estas noções de mistério neste sentido, não como coisas difíceis, formulações difíceis, mas como movimento de procura, de encontro, de diálogo entre Deus e a humanidade. E, Frei José, vamos pedir a análise a este texto ainda da primeira leitura, a partir dessa súplica de Moisés: digne-se o Senhor caminhar no meio de nós. Pois é. O que tem muito a ver com aquilo que dizíamos a propósito do Evangelho. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Ora, sempre foi um desejo dos homens, uma aspiração dos homens de todos os tempos, já muito antes de Jesus vir ao mundo, é aqui o caso de Moisés, sempre foi uma aspiração que Deus viesse viver com os homens e com as mulheres para os salvar, não é? Para lhes indicar o caminho, porque eles viviam atrapalhados, não é? Ora bem, e nós todos, em todos os momentos da vida, toda a gente vive momentos de atrapalhação. E nós precisamos de Deus. E que Deus venha connosco. E nesse aspecto, claro que todo este mistério de Deus se realizou depois em Jesus, a quem lhe é dado exatamente o nome, ou o cognome de Emanuel. Ou seja, Deus connosco. Moisés diz: Senhor, vem cá ter connosco, anda connosco, põe-te à nossa frente, acompanha-nos e guia-nos. Apesar de ser um povo de dura cerviz, pois não é? Aí é que está. Nós somos, entre aspas, bandidos, não é? E ainda queremos que Deus venha estar connosco e salvar-nos. Essa não é uma visão, por vezes, também muito negativista acerca da natureza humana? Quer dizer, é mais realista. É mais realista. Nós, se formos realmente pessoas de bom senso, coerentes, sensatas, havemos de ver que fazemos coisas extraordinárias, até porque Deus nos ajuda e está em nós a fazê-las, mas também realmente fazemos muita coisa que não está bem feita. E então a gente vira-se para Deus e só tem que pedir perdão. Quer dizer, e Deus perdoa. O texto diz isso, no final. Nós realmente somos um povo insubmisso, fazemos muita coisa mal feita, mas viramos para Deus, esperamos o seu perdão, pedimos perdão, e Deus é lento para a cólera, como diz o texto, mas é rico em misericórdia, portanto perdoa. Deus é bom, é a prova do seu amor. Deus ama-nos e, portanto, como nos ama, não quer castigar-nos se a gente peca, quer é que a gente mude, quer que a gente seja feliz. Quer dizer, é que é uma lógica completamente diferente. Por exemplo, eu quando andava na catequese... Brevemente, peço. Eu lembro-me que nos era muito inculcada aquela ideia, e é verdade, mas mal entendida. Deus está em toda a parte, Deus vê tudo. Como um vigilante, como um Big Brother, não é? O olho que filma a toda a hora, toda a gente está a ser filmada. Isso causa medo. Mas o nosso Deus não é assim, não é um polícia, não é um Big Brother, não é um vigilante. É alguém que nos ama e só quer que a gente seja feliz. E por isso também nos perdoa os pecados. Porque o pecado é um peso, Uma experiência que decorre da fé, por certo, não é? E que as leituras sugerem. E passamos muito brevemente, porque já temos pouco tempo, irmã, ao texto da segunda leitura, onde se
adiantam algumas características acerca de Deus também. Exatamente. Esta é a leitura onde nós vamos encontrar, de facto, a formulação, até alguns autores dizem, a mais claramente trinitária de todo o Novo Testamento, em que se diz, Paulo despede-se na sua carta aos Coríntios, esta segunda carta que ele escreve aos Coríntios, dizendo: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Aqui pensa-se que esta formulação que Paulo faz sua, nesta despedida, era uma formulação litúrgica dos primeiros cristãos, portanto não é uma formulação original de Paulo, mas que Paulo toma da oração litúrgica dos primeiros cristãos, que nessa sua atitude de procura, da sua vivência do que é o cristianismo, começaram a perceber, começaram a entender que este Deus que eles tinham experimentado e que acreditavam já das tradições do Antigo Testamento e agora na revelação de Jesus Cristo e com a experiência do Pentecostes, não nos podemos esquecer que também nós estamos a fazer este caminho litúrgico, é assim. E então é num contexto litúrgico que vai também nascendo a formulação trinitária. Isto é, a experiência que se vai fazendo de Deus. Paulo diz isto à comunidade como já uma certeza, não é uma dúvida. Uma experiência feita na não comunidade. Não é um apelo, porque ele começa com apelo, sede alegres, trabalhai, amai-vos, tendo os mesmos sentimentos, mas depois já diz, não é? Na base de tudo isto está a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Muito brevemente o seu comentário, 20 segundos. Deus é família. Deus é uma comunidade. São 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? E vive com 3 características, como diz a leitura. Alegria, paz e amor. Isto é um modelo para todos os grupos humanos. Sejam as famílias, sejam os grupos de trabalho, sejam as equipas de futebol, sejam as comunidades paroquiais, seja o que for, nós vivermos como família, na paz, na alegria, no amor. Melhor programa que este não há. Esperemos que ele se cumpra, de facto. Exatamente. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar o enquadramento teológico e os desafios dos textos bíblicos que se escutam nas Eucaristias do próximo domingo. Desejo-lhe bom fim de semana, bom fim de tarde, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.